Bom dia, muito bom dia. Vamos começando aqui mais uma manhã de quinta-feira, manhã abençoada, 7 horas. Muito bom ter cada um de vocês aqui, muito bom estarmos aqui. Bom dia, Paula, Deus te abençoe. O pessoal já vai chegando aí aos pouquinhos. Nós estamos dando continuação à nossa série, né? Nossa série Como Discernir a Vontade de Deus. Amém. Como discernir a vontade de Deus é a nossa série abençoada. Hoje o olho acordou meio revoltado, mas estamos aqui, firmes e fortes para a glória do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler o texto que está em Jeremias. Jeremias, capítulo 17, no verso de número 9. Bom dia a cada um que está chegando aí. Bom dia, Dodô. Bom dia, Débora. Ô, Jesus. Dei o play na live aqui e o olho resolveu dar uma desandada aqui. Jeremias, capítulo de número 17, verso de número 9, nós vamos ler aqui agora. Hoje o tema é a vontade de Deus versus os desejos do meu coração. A vontade de Deus versus o desejo do meu coração. Muito bom. Antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração? Vamos orar. Vamos colocar o Senhor diante dos nossos caminhos, diante das nossas vidas. Você que está entrando aí, vamos compartilhando essa live para chegar para cada vez mais pessoas, para estarem aqui conosco. Amém? Senhor Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai, te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua infinita graça sobre as nossas vidas. Nessa manhã, fale, Senhor, aos nossos corações, fale com cada um que está aqui. Pai, que no nome do Senhor Jesus, nós possamos ser despertados, acordados, para fazer a Sua vontade, não a nossa vontade. Nessa semana nós temos falado tanto sobre isso, que nós queremos fazer a Sua vontade, Pai, o Seu querer sobre as nossas vidas. Nos ensine a ser sensíveis ao Teu Espírito Santo, ao Teu mover, ao Teu agir, que nós venhamos nos esvaziar de nós mesmos e sermos cheios da Tua presença, do Teu Espírito Santo. Nessa manhã, toque em cada coração aqui, toque em cada vida, em cada pessoa que precisa ouvir essa palavra, que precisa, Senhor, de um direcionamento, que precisa ouvir a Tua voz, que precisa tomar um rumo para suas vidas, e que isso possa ser, Pai, no nome de Jesus, uma realidade nessa vida. Nós declaramos isso, nós profetizamos e cremos, Pai, que isso se tornará uma realidade para cada um que está disposto a fazer a sua vontade. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, texto de Jeremias, capítulo de número 17, nós vamos falar desse tema, a vontade de Deus versus os desejos do meu coração. O texto vai dizer assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Verso 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Glória a Deus. Bom dia, Débora. Bom dia, Érica. Pessoal, me ajuda aí a compartilhar essa live. Vamos acordar essa galera. Manda a live para ela aí. Fala, acorda para a vida. Acorda, acorda, acorda. Deus quer falar com você. Deus tem uma palavra ao seu coração. Nós vamos falar a respeito desse tema. A vontade de Deus versus os desejos do meu coração.
O mundo de hoje que nós vivemos, ele diz o quê? Siga o seu coração, não é assim? Ouça o que o seu coração diz. Siga o desejo do seu coração. Mas o texto que nós lemos está dizendo o quê? Enganoso é o coração. O coração é enganoso, ele nos engana. Né? A Bíblia ela declara exatamente o oposto. Jeremias nos mostra que o coração, o nosso coração, ele é enganoso, ele tem desejos que muitas vezes não é a vontade do Pai. Muitas vezes não condiz com a palavra de Deus. O nosso coração, ele consegue fabricar desejos que parecem ser bons, parecem ser divinos, mas são carnais. E é tão extraordinário isso, porque a mesma tradução, guarda isso, a mesma tradução usada para enganoso é o mesmo nome que está traduzido o nome de Jacó. Jacó, se você conhece a história de Jacó, que o nome de Jacó significa trapaceiro, enganoso. E o mesmo termo usado para o nome Jacó, da tradução no hebraico Jacó, é usado por Jeremias quando ele escreve que o coração é enganoso. É a mesma tradução, você sabia disso? Então, quando Jeremias está falando que o coração é enganoso, ele está dizendo que existe um Jacó dentro do nosso peito. Você tem um Jacó aí dentro de você, te enganando, te trapaceando. Bom dia, mãe. Bom dia, Karina. Karina chegando aí, a Lourdes. A Lu chegou aí. Deus abençoe cada um de vocês. Nos ajude aí encaminhando essa live. Clica aí nesse aviãozinho. Vamos propagar essa live aí para as outras pessoas. Vai aparecer uma lista de pessoas aí que você tem amizade, né? Clica no aviãozinho, vai aparecer uma lista de pessoas. Vamos selecionar aí no mínimo 5 pessoas e encaminhar essa live para elas aí. Manda uma mensagem aí, acorda para a vida. O texto que nós lemos agora há pouco é Jeremias capítulo 17, o verso 9, né, e o verso 10, que o texto diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nós estávamos falando agora mesmo que a mesma tradução que Jeremias usa, né, a mesma palavra que Jeremias usa para enganoso, é a mesma palavra que é usada para o nome Jacó. Então, o nosso coração é como se fosse um Jacó que é negociador, que é enganoso, que é trapaceiro, que gosta de levar vantagem. Nós falamos tanto de Jacó, né? Que Jacó era trapaceiro, que Jacó negociou a primogenitude com seu irmão, que Jacó, na hora de ser, né, abençoado como filho primogênito, o seu pai ali, né, Isaac já estava bem velhinho, e ele se passa por Esaú, como filho primogênito. Jacó é trapaceiro. E a Bíblia vai dizer que o nosso coração é da mesma forma. Você tem um Jacó aí dentro do seu peito aí batendo, querendo te enganar, te trapacear, negociar com os princípios de Deus. E a todo momento você tem que estar combatendo isso. O mundão de hoje fala, siga o seu coração, você vai seguir o Jacózão que está aqui dentro aqui? Não. Você vai fazer ele se render não à vontade dele. Você não vai cair na negociação dele. Você vai fazer a vontade do Espírito, a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Jeremias, nesse texto, ele está o quê? Confrontando um povo que havia abandonado a Deus. Abandonado a aliança que tinha feito com ele. Confiando em si mesmo. Era aquela geração que estava ali só confiando, apoiando-se na sua própria sabedoria, sendo guiado pelos seus próprios passos. Isso te lembra alguém? Isso pode te lembrar a si mesmo, isso pode te lembrar alguém conhecido, próximo. Isso lembra muito a nossa geração. Uma geração que está apoiada no seu próprio conhecimento. Nós estamos na era da informação, nós estamos na era do conhecimento.
aonde as pessoas têm fácil acesso às informações, aonde as pessoas facilmente conseguem obter o conhecimento a respeito de determinada coisa. E as pessoas, mais do que antes, como nunca antes, elas têm se apoiado nas suas próprias sabedorias, elas têm se apoiado no seu próprio conhecimento. As pessoas têm se entregado às suas paixões, aos seus próprios pensamentos, fazendo o que dá na telha, fazendo o que traz paz, né? Tem isso também, se te traz paz. Então, às vezes a vontade de Deus não está no meio da paz, está no meio do confronto, da batalha, da guerra, guerra contra si mesmo, guerra contra as situações que você tem permitido ao seu redor. Às vezes Deus vai te levantar para confrontar. Tem pessoas que falam assim, eu prefiro ter paz do que razão, e foge do confronto. Então Jeremias está confrontando esse povo que confia em si mesmo, o povo que estava rendido também à idolatria. O texto ele denuncia essa falsa autoconfiança. E Jeremias está escrevendo para esse povo dizendo, olha, enganoso é o coração de vocês. Enganoso é o coração. E ele continua dizendo, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Quando o texto diz a respeito de esquadrinhar o coração, ele está dizendo, olha, eu conheço seu coração até mais do que você mesmo. E ele vai dizer, eu provo os pensamentos. Isso mostra o quê? Que Deus é o único capaz de conhecer a intenção do nosso coração, os nossos pensamentos. E ele diz o porquê disso. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Olha só, um Deus que não só está observando os nossos caminhos, mas um Deus que também conhece a intenção daquilo que nós estamos fazendo. Um Deus que conhece o nosso coração, os nossos pensamentos. Quando a palavra fala a respeito de pensamentos, isso está mais traduzido com o termo que nos faz remeter, né? Não à mente. Né? Na época, o povo acreditava que os pensamentos eram originados nos rins. Né? Então, o termo prova os pensamentos, no original é rins, que na cultura, né, do povo hebreu simboliza o quê? As emoções profundas, escondidas. Tanto que, quando era feito um sacrifício de animal, conta-se que, primeiramente, o que era queimado no altar de sacrifício eram os rins. Os rins eram os primeiros órgãos a ser queimados, dizendo que estavam sacrificando o quê? As suas vontades, os seus pensamentos, o seu eu, sacrificado ali no altar, para que a vontade do Senhor prevaleça sobre as nossas vidas. Então essa também é uma das curiosidades. E a outra é essa, que o enganoso é a mesma tradução do nome Jacó. Você sabia que você tem um Jacó aí dentro do seu peito? Isso é novidade para você ou não? Isso foi uma grande novidade para mim. Pesquisando, encontramos que o termo usado para enganoso é o mesmo termo do nome Jacó. Então a vontade de Deus nunca, guarda isso. A vontade de Deus nunca entrará em conflito com as Escrituras. A vontade de Deus nunca entrará em conflito com a palavra do próprio Deus. Mas os nossos desejos, eles podem muitas vezes entrar em conflito com essa palavra. Então nós precisamos estar cada vez mais orando ao Senhor, dizendo, Senhor, esquadrinha o meu coração, esquadrinha a minha mente, os meus pensamentos, as minhas vontades, para que elas possam se render a querer fazer a minha vontade. Teu coração ele tem que ficar quietinho. Quando ele começar a se manifestar muito, você tem que fazer quieto. Uba! Menas, né? Fala aí pro seu coração desse jeito. Para que o Espírito Santo venha tomar o lugar dele nas nossas vidas. O primeiro ponto, então, que nós precisamos observar é isso.
que o coração é enganoso. E guarde isso, cuidado com os conselhos internos que contradizem a vontade de Deus. Sabe quando você está em determinada situação e o seu eu interno começa a te trazer ideias, começa a te trazer conselhos que contradizem a vontade de Deus. E o seu coração ele começa a negociar com a sua mente. E nós, se não estivermos convictos de fazermos certamente somente a vontade de Deus, de caminhar nos princípios, nós vamos começar a negociar com as nossas próprias vontades. Nós vamos começar a negociar, nós vamos começar a ceder aos poucos a fazer a nossa própria vontade. Quantas pessoas, queridos, que nós vemos firmes na palavra de Deus, mas que aos poucos, né? Eu costumo dizer que ninguém acorda da noite para o dia dizendo, vou desviar, vou me afastar. Não. Isso acontece aos poucos. É quando você negocia com o seu coração, com a sua vontade, que você está cansado, que amanhã você ora, porque agora você está muito cansado. Quando você começa a negociar com a sua própria vontade e você deixa de lado uma leitura bíblica. Todas as pessoas que um dia se afastaram completamente dos caminhos do Senhor não começaram da noite para o dia, mas isso começou a ser aos poucos. A negociação com o nosso coração enganoso, ela vem com pequenas atitudes, com pequenas falhas do dia a dia. E quando nós começamos a ceder a essas negociações, aos poucos nós começamos a nos afastar. Ó, o Wallace entrou aí. Ô, meu irmão. Saudade de você, hein? Quando nós começamos a ceder aos poucos isso, querido, ao que o nosso coração vai falando para cada um de nós, né? O texto diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Querido, é como se fosse praticamente um inimigo dentro de nós. Coração, nós temos que trabalhar ele para que ele se converta a cada dia para fazer não a sua vontade, não a vontade dele, mas a vontade do Espírito. A palavra vai dizer que o Espírito milita contra a carne. É uma batalha constante dentro de cada um de nós. É uma batalha dentro de cada um de nós. E você já aprendeu isso aqui, que só vai vencer essa batalha aquele que você alimentar mais. Você tem alimentado mais os seus próprios desejos ou você tem alimentado mais o seu espírito? Mas, Juninho, como que eu alimento mais o meu espírito? É as práticas espirituais. Todas as vezes que nós colocamos como disciplina as práticas espirituais, nós estamos alimentando o nosso espírito. Todas as vezes que nós estamos buscando ao Senhor em oração, todas as vezes que nós estamos nos enchendo do conhecimento da palavra de Deus, todas as vezes que nós estamos jejuando, todas as vezes que nós estamos em comunhão na igreja, nós estamos sendo alimentados, nós estamos alimentando o nosso espírito. Mas todas as vezes que nós cedemos às vontades da nossa carne, todas as vezes que nós cedemos aos nossos próprios desejos, quanto mais nós alimentamos a nossa carne, os nossos desejos, a nossa alma, mais tendenciosos a seguir a vontade do coração nós estamos. E quanto mais nós alimentamos o Espírito, a maior tendência é fazer a vontade do Espírito. Vai vencer essa batalha interna, aquele o qual você alimentar mais. O coração, ele é uma fábrica de desculpas. Hoje nós estamos na era da fake news. Ele é o maior gerador de fake news da história. O coração, para gerar fake news, coisas falsas, para inventar desculpas, para inventar situações que não condiz com a verdade. O problema maior de tudo isso não é só o sentir, não é verdade? Não é só ouvir essas desculpas, mas o maior problema é obedecer cegamente os seus sentimentos. Obedecer de uma forma cega, sabe, aquilo que você sente, sem passar pelo filtro da palavra.
Tem pessoas que o que dá na telha elas fazem, o que dá na telha ela fala, o que dá na telha ela faz, sem filtrar pela palavra de Deus. Você tem cedido muito, muito, muito aos desejos do coração. E nós precisamos sim fazer um filtro com os princípios de Deus, com a palavra de Deus, para que nós possamos caminhar debaixo do senhorio do nosso Deus. Provérbios 28, verso 26 diz: quem confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Vou ler novamente. Quem confia no seu próprio coração, Provérbios 28, verso 26. Quem confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Mateus capítulo 26, o verso 41 diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos que estar sempre alimentando o nosso espírito. E quando nós confiamos mais no nosso próprio coração, nos nossos próprios sentimentos, nós somos reconhecidos pelo reino de Deus como uma pessoa insensata. Declaro isso na sua vida, que você não será uma pessoa insensata. Nós devemos, irmãos, cada dia mais alimentar o nosso espírito. Quantas vezes você já negociou algo que era do espírito em buscar algo do espírito para fazer algo que é da carne? É assim ou não é? Todas as vezes que você ali está debaixo de uma cobertinha e dá hora de você sair para ir para o culto, vem aquela batalha dentro de você. Ah, será que eu vou? Ah, mas eu acho que eu vou ficar aqui mais um pouquinho. O teu coração está dizendo assim, não. Semana passada você já foi. Não precisa ir hoje não. E cada vez mais nós estamos nos afastando. Bom dia, meu irmão. O Betinho chegou aí, o Rodolfo chegou, o Josias está por aí. Enganoso é o coração. Ei, Rodolfo, foi esse texto que nós lemos no início aí, Rodolfo. Enganoso é o coração. Jeremias 17, 9 e o verso 10 também. Nós estamos trabalhando com base nesse texto aí mesmo. Bom dia a cada um que está chegando aí. Você que está chegando, encaminha essa live para outras pessoas. Vamos propagar isso para que mais pessoas possam estar ouvindo essa palavra nessa manhã. Então, antes de obedecer o seu sentimento, consulte o teu espírito. Sabe, quando você está ali, você está na correria e você pensa assim, nossa, até agora eu não orei. Acordei de manhã, não orei. Não li a Bíblia. Queridos, para desviar, não precisa ser da noite para o dia, é aos poucos. Se tem algo que o nosso coração, ele é paciente. Ele vai te convencendo aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Quando você vê, você entrou numa zona de conforto tão grande que é difícil você sair de lá. É difícil você sair de lá. Então é como se fosse esse Jacó dentro de nós, enganoso, trapaceiro. Né? Para aqueles que estão chegando agora aí, nós estávamos dizendo que a mesma tradução para enganoso foi o mesmo termo usado no nome Jacó, que é trapaceiro, enganoso. Então nosso coração é como se fosse um Jacó dentro de nós, negociando, trapaceando, para querer sobressair sobre o espírito. Tem pessoas que sentem paz para entrar em relacionamentos errados, sair de ministérios, ou tomar decisões baseadas em emoções. Na hora que está nervoso, começa a fazer tantas coisas e começa a tomar tantas atitudes que muitas vezes pode trazer consequências lá na frente. Mas tem pessoas que não filtram as suas decisões com os princípios da palavra de Deus, baseadas somente no seu coração. Agora entenda isso, tem pessoas que tomam decisões para abrir mão de coisas para falar assim, agora eu estou em paz, mas muitas vezes, queridos, guarda isso, a paz não significa a aprovação de Deus. Você está agora em paz, agora eu estou em paz. Chutei o balde, agora eu estou tranquilo.
Não, a tranquilidade não significa aprovação de Deus, a paz não significa aprovação de Deus. É possível ter tranquilidade no erro e inquietação, mas no caminho certo. Muitas vezes você pode estar ali, perturbado, sabe, de alguma forma inquieto, de alguma forma inseguro, com medo, mas você está no caminho correto. E o caminho correto muitas vezes vai nos trazer isso. Agora tome cuidado. Se você está tomando atitude somente para ter paz. Somente baseado em ter paz. É igual aquela passagem que o homem diz que agora ele iria aumentar os seus celeiros, que ele iria aumentar a plantação, a colheita e aumentar ali os celeiros para que ele pudesse ficar agora tranquilo. E a palavra vai dizer, louco, insensato, ainda essa noite pedirão a sua alma. Tem pessoas que tomam atitude somente baseado em ter paz. Mas muitas vezes o Senhor está nos chamando para o confronto. O lugar onde o Senhor quer é o lugar onde você tem que enfrentar os seus medos, é o lugar onde você tem que enfrentar os seus dilemas. Nós não podemos tomar atitudes baseadas nas nossas emoções. O coração ele pode estar sendo sincero, mas mesmo assim, ele está sinceramente errado. O seu coração ele pode estar sincero demais, mas mesmo assim ele está sinceramente errado. Nós vemos hoje nas canções, nas músicas, a respeito do coração, que enaltece o coração, que enaltece a emoção. Mas nós não damos ouvidos, nós não somos baseados naquilo que nós sentimos. Nós não nos baseamos naquilo que a nossa emoção, naquilo que o nosso coração diz, mas nós nos baseamos nos princípios, na palavra e na vontade de Deus. Guarda isso a partir de hoje. Eu não vou viver baseado nas minhas emoções. Quantas vezes você prometeu algo quando estava feliz, eufórico, e você faz promessas, e depois lá na frente, quando passa aquela euforia, você fala assim, por que eu fui prometer? Quantas vezes no momento da raiva você fala coisas que não deveria, você toma atitudes que não deveria, e lá na frente você fala assim, que burrada que eu fiz. Que burrada. Tudo isso baseado em algo chamado emoção. Sentimento. Coração enganoso. Todos esses sentimentos são bons. A raiva é um sentimento bom? É um sentimento bom. Como assim? A raiva é um sentimento bom. Quando você olha para a circunstância que você está vivendo e você sente raiva daquilo, raiva do pecado, raiva das coisas ruins desse mundo, você canaliza essa raiva para te dar força, impulsão para sair daquela circunstância, para abandonar aquilo. Quando você canaliza esses sentimentos e sabe usar ele na direção correta, você tem um bom aliado com você. Mas tem pessoas que não sabem usar e têm as suas atitudes baseadas nisso para fazer coisas que não provêm da palavra de Deus. O segundo ponto é, só Deus conhece as verdadeiras intenções por trás dos desejos. Só Deus conhece as verdadeiras intenções. O texto diz, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Eu, Deus, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Deus, ele é o único que pode ver o motivo por trás de uma oração. Deus, ele sabe quando você está clamando, quando você está buscando, Deus conhece a intenção, ele sabe o porquê você está fazendo isso. Ele não se impressiona com palavras bonitas, com um bom discurso, né? Mas ele conhece a intenção do seu coração. Salmo 139, verso 1 diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz, a palavra de Deus discerne os pensamentos e as intenções do coração.
A nossa oração tem que ser assim: Senhor, me mostra o que está escondido em mim. Muitas vezes nós queremos a bênção mais do que o abençoador. Muitas vezes aquilo que nós estamos pedindo para o Senhor é algo que certamente baseia-se no desejo nosso. É para o nosso ego, é para nosso próprio benefício. E o Senhor, Ele conhece. E a palavra vai dizer que não recebeis porque pedistes mal. Porque nós pedimos para o nosso próprio benefício. Isso nos mostra o quê? Que Deus não responde às orações. Deus responde à intenção do nosso coração. A intenção. É como um médico que ele não trata a dor de cabeça. Não deveria, né? Mas quando o médico está com um paciente com dor de cabeça, ele vai ver a causa dessa dor. Às vezes é um fígado, às vezes é algum órgão que está causando isso. Então Deus, ele não vai e trata o problema, mas ele trata a causa do problema. Bom dia, Leandro. Deus abençoe, meu irmão. O Senhor, ele conhece a raiz de todas as coisas. Ananias e Safira, aos olhos de todos, estava tendo uma atitude honrosa de vender as terras que tinha para entregar como oferta, mas o Senhor conhecia a intenção. O Senhor conhece o coração, sabe? Eles estavam querendo enganar o próprio Espírito. O que vale diante de Deus não são as nossas ações bonitas, mas é ações juntadas com boas intenções. Quando nós juntamos tudo isso, nós vamos ver então que a ação, se ela não for aliada a uma boa intenção, aos olhos de Deus, isso nada adianta. Então, por isso que o texto diz a respeito disso, que ele esquadrinha o nosso coração. Ele conhece a intenção do nosso coração. Então, você precisa, a partir de hoje, trabalhar as suas emoções, trabalhar as suas intenções, trabalhar no seu coração, nos seus desejos, para que ele possa estar alinhado com a vontade de Deus. Não tente colocar em uma guerra os seus desejos e a vontade de Deus, porque a vontade de Deus sempre irá prevalecer. Não tente dar o seu jeitinho, tentando encaixar os seus desejos no meio da caminhada com Cristo. Não! Nós devemos deixar as coisas que para trás ficaram e prosseguirmos para o alvo. Prosseguirmos para o alvo. Nosso coração, ele tem que ser nessa manhã adestrado. Nós temos que adestrar ele a fazer a vontade, não a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus. Nós temos que passar um filtro nele para que ele possa se alinhar à palavra de Deus, à vontade de Deus. O terceiro ponto é: Deus responde aos caminhos quando as intenções são rendidas a ele. O texto ele finaliza dizendo: para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então Deus é aquele que esquadrinha o nosso coração e é aquele que recompensa a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus, ele começa sondando o nosso coração, que é onde está a nossa intenção. Mas ele responde com base no nosso caminho, nas nossas ações. Tiago vai dizer isso, né? Que a fé, se não tiver obras, se não tiver atitudes, é uma fé morta. A intenção, ela revela o motivo pelo qual nós estamos fazendo algo. E o caminho revela a escolha que nós tomamos para as nossas vidas. Quando os dois estão alinhados, queridos, a intenção, a boa intenção, com também a atitude correta, com base nessa boa intenção, queridos, os céus se movem ao seu favor. Aí sim nós vemos uma atitude de um bom cristão, porque, queridos, existem pessoas fazendo boas coisas, mas com os corações mal intencionados. Você já ouviu aquele ditado que de boa intenção o inferno está cheio? Porque existem também aquelas que são bom intencionados, mas que não têm atitudes boas. A intenção era boa, mas a atitude foi ruim.
É como se fosse, né? Imagina você agora dentro de um avião, apertando ali o cinto, né? Comissário de bordo, todo mundo passando no corredor, e de repente o avião, ele começa a entrar ali na pista para pegar o impulso para a decolagem, e de repente o piloto diz assim: senhores passageiros, aqui é o piloto, ele fala o nome dele, ele fala assim: nesse dia, a minha intenção é levar vocês até o destino, né? A intenção, ele está falando, a minha intenção é levar vocês até o destino. Mas tem um porém, eu nunca fiz um curso de pilotagem, eu estou aprendendo agora aqui. Você vai falar, sai fora, você vai desfivelar o cinto, falar, vou embora daqui, você tá doido. A intenção é boa, mas não está alinhada com uma boa atitude. Imagina, uma pessoa ali na mesa de cirurgia, já foi anestesiada, tá ali, vai fazer uma cirurgia no cérebro. Aí o médico chega assim, olha, a minha intenção é que a cirurgia saia bem, mas eu nunca fiz um curso de medicina. Não. Então a boa intenção, ela tem que estar alinhada com uma boa atitude. É como alguém que deseja ser aprovado no vestibular, mas não estuda. É como alguém que quer uma vaga de emprego, mas não distribui um currículo. Espera ser chamado para um emprego, mas não entrega currículos. O nosso coração, ele tem que ser treinado a ter boas intenções. A vontade dele está alinhada com a vontade de Deus. Mas depois disso, as nossas atitudes têm que estar baseadas nas nossas boas intenções. Nós não podemos ser pessoas que carregam consigo. Existem pessoas boas, bem intencionadas, mas que estão paralisadas, que não vivem, que não exercem aquilo que o Senhor já colocou dentro de cada uma delas. Não vive aquilo. E tantas pessoas que têm projetos, têm sonhos, mas estão paralisadas. O Senhor está dizendo para nós nessa manhã, tem pessoas que já sabem qual é a vontade de Deus para suas vidas, mas estão paralisadas, estão paradas. Nós precisamos nessa manhã ser ativados a não somente ser pessoas bem intencionadas, mas pessoas que agem com base nessa boa intenção. Martin Luther King vai dizer a respeito disso, ele fala assim, o que me espanta não é o grito dos bons, mas sim o silêncio, o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. O que nos espanta é isso, não é o grito dos maus, porque já é o que se espera deles. Mas o que espanta é o silêncio dos bons. Nós precisamos ser despertados nessa manhã, queridos, a compreender que o nosso coração ele é enganoso. O nosso coração, né, o texto que nós lemos, que enganoso é o coração. Que o nosso coração é como se fosse um Jacó dentro de cada um de nós. Mas teve um momento que esse Jacó teve um encontro com o Senhor. E ele foi transformado. Ele foi transformado, agora o nome passou a ser Israel, que é o povo de Deus, escolhido de Deus. Nosso coração precisa ser transformado. Ele precisa deixar de ser um Jacó que é enganoso, que é trapaceiro, que é negociador. E ele precisa ter um encontro verdadeiro com Cristo. Ele precisa se converter e agora para fazer não as suas próprias vontades, mas a vontade do Espírito, a vontade de Deus. Então a nossa oração tem que ser, Senhor, esquadrinha o meu coração, esquadrinha os meus pensamentos, e se há algo ruim em nós, que seja quebrado isso no nome de Jesus. Deus sonda o coração e recompensa os nossos passos. Para nós concluirmos, submeta os seus desejos à palavra e permita Deus te moldar. Submeta os seus desejos nesse filtro da palavra. Os seus desejos têm que passar por esse filtro, que são os princípios, que são os decretos do Senhor, que é a palavra do Senhor. Só vai vencer essa batalha entre a carne e o espírito, aquele no qual você alimentar mais. E é isso que diz o apóstolo Paulo, né, em Romanos,
capítulo 12, verso 2, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Precisa dessa metanoia, dessa mudança. Precisa dessa transformação dentro de cada um de nós. Aquilo que antes estava voltado, programado para fazer as coisas desse mundo, agora ele vai ser transformado. Ele vai passar por uma renovação, para agora não fazer a vontade das coisas dessa terra, mas para fazer a vontade daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Pela renovação da vossa mente, renovação da forma de pensar, porque muito das nossas atitudes vem por aquilo que nós pensamos. É a fonte de todos os nossos desejos, é a fonte de todas as nossas atitudes. E aí vem a promessa. Glória a Deus. Sempre quando tem uma condição, nós vemos uma promessa logo em seguida. E sempre quando nós vemos uma promessa, antes tem também uma condição. E o texto continua com essa promessa. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Que você, a partir de hoje, vai experimentar. Talvez você tenha experimentado, queridos, nesses últimos anos, nesses últimos dias, somente aquilo que o mundo lhe ofereceu. Somente as coisas que, sabe, o inimigo colocou diante de você. Os manjares do rei, desse mundo corrupto. Mas eu quero declarar que você vai começar a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando você experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade, você não será mais, sabe, sustentado, iludido pelas coisas desse mundo. O pastor Fábio aí, sem esquecer a pastor no posto de gasolina. Agora o pessoal tá pegando no meu pé, hein, pastor? Você compartilhou isso com a galera, ó. Ah, meu Deus do céu. Aquilo lá foi uma tentativa de abandono, mas não deu muito certo, não. Queridos, que você guarde isso no seu coração. Comece a ensinar ele. Sabe, assim como o salmista conversava com a sua própria alma. Ele dizia assim, aquieta-te, alma. Aquieta. E nós precisamos ser essas pessoas que saibam controlar, que tenham o seu domínio próprio. Quando o Espírito Santo está em nós, uma das primeiras coisas, ele controla as nossas emoções. Ele controla os nossos desejos carnais. Para que nós possamos viver, para que nós possamos, sabe, estar debaixo da vontade do Senhor. Para hoje, faça isso, queridos. Ore a Deus pedindo, Deus, eu quero mais que o seu desejo. Eu quero que a sua vontade esteja sobre a minha vida. Eu não quero mais fazer as minhas próprias vontades. Ore ao Senhor pedindo para Ele esquadrinhar o seu coração e ver se há em você coisas que precisam ser mudadas e mostrar para você aquilo que precisa ser mudado. A palavra vai dizer que o Espírito é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Peça para o Espírito Santo revelar e mostrar ao seu coração, mostrar para você aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa abandonar. É somente Ele para nos convencer dos nossos caminhos maus. Nesse dia, ore. Fala, Senhor, esquadrinha o meu coração e comece a transformar os meus desejos para não fazer a minha vontade, mas para fazer a sua vontade. Entregue seus caminhos e reveja as suas intenções. Muitas vezes você tem orado por coisas boas, mas a intenção é egoísta. Muitas vezes você tem orado e não tem recebido, não tem, sabe, o Senhor não tem correspondido às suas orações, mas é porque você tem orado, né? Não recebeis porque pedistes mal, para satisfazer o seu próprio ego, o seu próprio desejo. É porque o Senhor conhece a intenção. E comece a pedir ao Espírito Santo a te ensinar como orar. Para que você possa, sabe, encontrar graça no Senhor e ver as suas orações respondidas. Mas agora não para satisfazer a si mesmo, mas para que
cada vez mais vidas sejam alcançadas através da resposta de oração que o Senhor entregar para você. Que nessa manhã nós possamos, nessa batalha entre os nossos desejos e a vontade de Deus, nós vermos a vontade de Deus prevalecer. Eu declaro isso sobre a sua vida em nome de Jesus, que em todas as suas decisões a vontade de Deus irá prevalecer. Não a nossa vontade, não a minha vontade, mas a vontade de Deus. Que nós possamos converter esse Jacó que está aqui dentro de nós, esse enganoso, né, esse trapaceiro, esse Eita, eu não vou conseguir falar. Escreve aí para me ajudar. Calúnia? Não vai sair. Eita, Jesus! Nós vamos converter esse Jacó para Israel, no nome de Jesus. Esse Jacó vai se converter no nome de Jesus e as vontades dele não será voltada para as coisas da carne, desse mundo, mas será voltada para as coisas... Não é governador, não. Caluniador. Amém. O Rodolfo escreveu aí. Esse caluniador aqui. Não, ele vai se converter no nome de Jesus. E ele vai deixar de ser enganoso, mas ele passará a ser sincero. Ele vai deixar de ficar negociando, mas ele se voltará, se curvará aos desejos de Deus. Quantos querem um coração, que não faz a vontade desse mundo, o desejo desse mundo, mas que faz a vontade de Deus? E é isso que você tem que guardar. O meu coração deixará de ser Jacó e passará a ser Israel. Guarda isso. O meu coração deixará de ser Jacó e se tornará Israel. No nome de Jesus. Não irá fazer as minhas próprias vontades. Não fará as vontades desse mundo, mas se curvará aos desejos do Senhor. Amém? Vou te dar 3 segundinhos para você tirar o print. Compartilha lá, me marca, queridos. Compartilhe. E amanhã nós teremos o encerramento da nossa série Como Discernir a Vontade de Deus. Nós vamos encerrar essa série amanhã. Então, eu espero você aqui às 7 horas em ponto para nós estarmos falando do último tema dessa série. Hoje, quinta-feira, temos GC. Encontre uma casa aí mais próxima de você e esteja em comunhão com os irmãos. Hoje vai ser bênção demais os nossos GCs. Amém? Vamos lá? 3 segundinhos para você tirar o print, compartilhar com os seus amigos. 1, 2, 3 e... Amém. Glória a Deus por isso. E que você possa estar aqui amanhã. Às 7 horas da manhã nós estaremos aqui. Vamos orar? Quero declarar um dia de bênção sobre a sua vida, um dia de realizações, de conquista, de boas notícias, de portas abertas e de milagres do Senhor acontecendo sobre a sua vida. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por essa manhã, onde as tuas misericórdias, mais uma manhã se renova sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e pela tua graça. Nós apresentamos e consagramos diante de ti o nosso dia. Te pedimos, Senhor, esteja conosco, nos direcionando, para que nós possamos não fazer o desejo do nosso coração, mas que nós possamos fazer a sua vontade. Nessa manhã nós oramos e te pedimos, Pai, esquadrinha o nosso coração, as suas intenções, os seus desejos. Que a cada dia mais ele possa ser treinado. Cada dia mais ele possa ser convertido a fazer não o desejo das coisas desse mundo, mas para fazer a sua vontade. Que nós possamos ter um coração sedento pela tua presença, pela tua vontade, e que a cada dia mais isso possa ser um desafio para cada um de nós. Que nós iremos vencer a cada dia. Que a cada dia nós possamos ser pessoas mais sensíveis, mais tendenciosos a fazer a sua vontade, e não a nossa própria vontade. Nos ensina a como orar, nos ensina a como agir, nos ensina a como ser direcionados cada dia mais conforme o teu querer e a tua vontade. Pai, que no nome de Jesus isso possa se tornar uma realidade nas nossas vidas,
hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe. Lembrando que a live ela vai ficar salva lá no canal que eu tenho aqui mesmo no Instagram. Se você ainda não participa desse canal, eu deixei um stories gravado com o link desse canal. Você clica lá, entra. É um canal que somente eu vou estar postando as coisas ali. Não é aberto para todos mandar mensagem. Mas ali eu posto algumas coisas, né, que se diferem das coisas que eu posto no meu perfil. Como essa live. Essa live vai ficar salva lá dentro desse canal. Beleza? Ótimo dia para vocês. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.